mergulhar na nossa análise de hoje? A gente vai pegar aquelas abstrações matemáticas lá da lousa e transformar em pura clareza visual. Hoje, a nossa jornada é pela mecânica da potenciação. A gente vai começar lá do básico, com as origens físicas e bem táteis da coisa, sabe? Aquilo que a gente consegue segurar com as próprias mãos. Depois, vamos avançar até dissecar aquelas armadilhas cognitivas clássicas, que sempre geram erros na sala de aula. O objetivo da nossa explicação aqui não é decorar regrinha, tá? É desmistificar de verdade os porquês escondidos atrás dos números. Então, para ancorar tudo isso no mundo real, vamos fazer um exercício mental rapidinho. Imaginem o ato super simples de pegar uma folha de sulfite comum e dobrar repetidas vezes. Se a gente dobrar essa folha ao meio exatamente 3 vezes, quantos retângulos iguaizinhos vão ser criados pelos vincos? Guardem esse palpite aí na cabeça por um segundo. Bom, a resposta correta é 8. Esse desdobramento físico, totalmente intuitivo, essa duplicação constante da área do papel, é exatamente o que a gente chama, na matemática, de potenciação. É a coisa acontecendo no mundo real. A folha não ganha vincos de um jeito aleatório, de jeito nenhum. Ela cresce de forma exponencial, seguindo um padrão que a gente pode prever com perfeição. E é incrível como isso ilustra a lógica da nossa operação. Olha só, no passo 1, a primeira dobra na folha nos dá 2 retângulos. No passo 2, a segunda dobra pega esses 2 retângulos e transforma em 4. E finalmente, no passo 3, a nossa terceira dobra multiplica aqueles 4 por 2 de novo, o que resulta nos nossos 8 retângulos. Dá para notar que em cada etapa dessa brincadeira, a gente está sempre multiplicando por um fator constante, o número 2. Isso leva a gente direto para as definições formais dessa operação, conectando de vez a nossa folha de papel com a linguagem da matemática. Pensa só, uma potência tem dois componentes principais. A base é aquele fator específico que fica se repetindo. No nosso exemplo do papel, a base é 2, porque o número de retângulos sempre dobra. Já o expoente é aquele númerozinho menor que fica lá no alto, indicando exatamente quantas vezes essa base vai ser multiplicada por ela mesma. Ou seja, 3 dobras significam a base 2 com o expoente 3. É literalmente o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. A coisa toda faz muito sentido. Agora, dominando essa base numérica, é super interessante entender a origem geométrica dos nomes que a gente dá para alguns expoentes. Por que a gente fala elevado ao quadrado para o expoente 2 ou elevado ao cubo para o expoente 3? A resposta está nas dimensões físicas. Para calcular a área de um quadrado plano, a gente multiplica duas dimensões, o comprimento e a largura. Daí, expoente 2 vira ao quadrado. Já um cubo tridimensional, ele tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura. A gente multiplica as três. E é por isso que o expoente 3 ganha esse nome especial de cubo. É literalmente a geometria dando nome para a aritmética. Parte 1. Geometria e frações. Expoentes fracionários. O que é sensacional observar agora é a transformação, que parece até mágica, de uma fração em uma raiz. Segundo os materiais que embasam a nossa explicação de hoje, um expoente não precisa ser sempre um número inteiro. Quando a gente lida com um expoente fracionário, tipo um x elevado a 3 meios, a gente aplica uma regra super elegante. O denominador da fração, que nesse caso é o 2, pula lá para fora e vira o índice da raiz. Ela se torna uma raiz quadrada. Ao mesmo tempo, o numerador da fração, que é o 3, continua coladinho na base, virando o expoente lá dentro do radicando. É um verdadeiro balé matemático, tudo se encaixando perfeitamente. E o mais profundo de tudo isso é perceber que a radiciação não existe no vácuo, ela é a operação inversa direta da potência fracionária. Transformar a fração em raiz é só aplicar essa inversão para manter o equilíbrio lógico de tudo. A matemática tem essa simetria linda, né? Toda ação tem uma operação correspondente prontinha para desfazer o que foi feito. Parte 2. Analisando os erros. Onde é que os alunos falham? Para entender como esses erros acontecem na prática, vamos mergulhar em uns dados fascinantes de um estudo acadêmico real feito com estudantes do 7º ano em uma escola pública lá de Belém do Pará. Os números mostram taxas de fracasso enormes em algumas questões bem específicas. Chocantes 83% da turma errou a conta que envolvia uma base negativa com um expoente negativo, o clássico menos 2 elevado a menos 6. Logo atrás, 77% erraram menos 2 elevado a 4. Fica muito claro que bases e expoentes negativos criam barreiras cognitivas gigantescas. Mas por que será que esses números são tão altos assim? Vamos olhar o que foi escrito à mão nas próprias avaliações.
Analisando a expressão menos 2 elevado a 4, sem parênteses, a gente consegue ver duas lógicas bem diferentes que apareceram nas provas, e ambas equivocadas. Em uma delas, a lógica simplesmente ignorou o sinal de menos da base, calculou como se fosse um número natural comum e cravou um 16 positivo. Na outra, a ideia da multiplicação sucessiva foi mantida, mas na hora de resolver o sinal, a pessoa inverteu a fração inteira, como se o sinal negativo fosse do expoente e não da base. E o que é mais fascinante aqui é que isso não é um simples chute aleatório. São quebras estruturadas na hora de aplicar as regras que aprenderam. Temos também um exemplo claro de um erro que é super fundamental. Na expressão menos 6 elevado a menos 2, entre parênteses, olha o que rolou. Foi feito um 6 vezes 6 que resultou em 32. Pois é, a própria definição da potência simplesmente sumiu no meio do caminho, e a base caiu numa armadilha de pura aritmética. Aquele conceito abstrato evapora de vez e o instinto fala mais alto, fazendo a pessoa só multiplicar de qualquer jeito e ainda por cima tropeçar numa tabuada super básica. Aí, a gente entra na questão das convenções matemáticas, que muitas vezes fogem totalmente da intuição de quem está aprendendo. Quando o desafio foi calcular 8 elevado a zero, a resposta registrada foi um grandíssimo 8. A lógica incorreta que rolou aqui foi a seguinte: bom, o zero representa um nada, então se não tem multiplicador, a base tem que ficar exatamente igual. Só que a pessoa esqueceu que qualquer base, diferente de zero, quando elevado ao expoente nulo, resulta sempre em 1. Mais uma vez, é um erro que nasce daquela lógica verbal que a gente cria na cabeça e não de um descuido qualquer. Para resumir essas descobertas reveladoras lá de Belém do Pará, a pesquisa listou 5 armadilhas principais que a gente precisa ficar de olho. Número 1, errar a própria definição básica, tipo multiplicar a base direto pelo expoente. Número 2, a regrinha de sinais, que é onde os mais e menos dão aquele nó no cérebro. Número 3, não entender as convenções, como foi o caso do expoente zero. Número 4, aquela confusão estrutural imensa que os expoentes negativos causam. E por último, número 5, as falhas na aritmética básica mesmo. É sempre bom lembrar que esses erros são tentativas de aplicar alguma lógica, mas uma lógica que pegou a saída errada na estrada. Parte 3, o caminho para a compreensão, interpretando os desvios. Então, como a gente usa tudo isso para finalmente dominar as potências? O artigo acadêmico que baseia a nossa explicação traz uma visão que é maravilhosa e super libertadora. Uma resposta errada num papel não é o fim do mundo. E definitivamente não é só uma falha esperando por uma canetada vermelha. Na verdade, é uma ferramenta pedagógica gigante. Interpretar o erro ajuda a mapear exatamente qual foi a lacuna cognitiva que se abriu na mente de quem está estudando. Mostra pra gente, com precisão, em qual engrenagem a lógica deu aquela travada. E para fechar nossa análise com chave de ouro, fica uma reflexão bem forte. Como a gente poderia mudar a perspectiva coletiva em relação aos erros? Imagina só se, em vez de ter pavor daquele grande X vermelho na prova, a gente passasse a encarar nossos tropeços como desvios lógicos altamente mapeáveis. A jornada para dominar as potências e a matemática como um todo não seria incrivelmente mais fascinante? A aprendizagem de verdade não acontece só quando a gente acerta de primeira, mas sim quando a gente compreende a fundo o porquê de ter errado. Valeu demais para acompanharem a nossa explicação de hoje. Que a curiosidade não pare por aqui, continuem explorando esses conceitos lógicos fantásticos e a gente se vê na nossa próxima análise.